Este culto de santificação, em nome de Jesus Cristo, este domingo. Mateus capítulo 7, no versículo 24 em diante, diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhando ele ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e a combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Irmãos, vocês observaram o que nós lemos nesta manhã? Jesus, ele compara dois tipos de homens, dois tipos de crentes, dois tipos de alicerces. Ele falou que, se porventura, aqueles que ouvem a palavra dele e praticam a palavra dele, este homem, esta mulher, é semelhante a uma casa que foi edificada sobre uma rocha. Amém? Quando Jesus diz sobre uma rocha, é sobre a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé não agradamos a Deus. Tem pessoas que aceitam Jesus Cristo, ouvem a palavra, mas não querem praticar a palavra. Tem pessoas que aceitam Jesus, congregam na igreja, mas querem continuar fazendo as coisas erradas. Não querem se despojar do velho homem e da velha mulher. Não querem abandonar o pecado. Não querem praticar a palavra de Deus. E Jesus comparou este homem, esta mulher, que não quer fazer a vontade de Deus, semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia, que quando vem a enchente, quando vem os ventos, derruba essa casa. Então, para que você seja um crente fiel, um crente verdadeiro, um discípulo de Jesus, é necessário você nascer de novo da água do Espírito. Quando eu digo da água do Espírito, eu estou dizendo da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, ela ensina o homem e a mulher ser um verdadeiro cidadão do céu. Não adianta você aceitar Jesus diante dos homens e não procurar viver a palavra. Não adianta você querer estar no Evangelho sem fé, porque a Bíblia diz que sem fé a gente não agrada a Deus. Tem pessoas que muitas vezes estão passando uma luta, em vez de orar, em vez de clamar a Deus pedir força, o que é que ele faz? O que é que ela faz? Eles entram em colapso, eles entram em desespero e abandonam a fé. E nós sabemos que não funciona dessa maneira. Para nós sermos realmente discípulos de Jesus, a gente tem que se despojar deste velho mundo, se despojar desta velha mulher, deixar o engano, deixar a fofoca,
deixar o disse-me-disse. Irmãos, tem homem que parece mulher. Por que mulher? Porque mulher gosta de falar muito. Tem homem que fala demais. Aí fica candeando, fofocando, jogando um contra o outro. Isso não é de homem. O verdadeiro homem tem mais semelhança de Deus. Pratica a verdade. Pratica a palavra de Deus. Da mesma forma a mulher. A mulher, quando ela aceita Jesus Cristo, ela não é uma mulher simples comum, não. É uma mulher de Deus. Então ela tem que deixar de disse-me-disse, de inveja, de fofoca. Tem que abandonar tudo isso para poder agradar a Deus. É como muitos aceitam Jesus com alegria, estão ali naquele ministério que Deus levantou, mas de repente não aceitam as palavras que são ditas no altar. As palavras de Deus. Não é do homem a palavra. E o que é que ele faz? O que é que ela faz? Se rebelam contra o pastor, o pregador. Quer dizer, eles não querem salvação. Eles querem só ser paparicados. Eles querem só status. Eles só querem mudar de vida, na verdade. Vida material. Eles não querem ter uma vida plena no Senhor. Aceitaram Jesus, mas só da boca para fora. Não aceitaram Cristo como seu Salvador. Porque quando o homem e a mulher aceita Jesus como seu Salvador, ele é diferente. Ele é um homem, ele é uma mulher que não fala muito. Ele aguarda sempre no Senhor, ele espera no Senhor. Ele não faz julgamento precipitado. Quantos irmãos têm feito julgamento precipitado? Tem falado mal do seu irmão? É um tremendo fofoqueiro, uma tremenda fofoqueira, nunca se liberta. O problema não está no pastor, o problema não está no ministério, o problema não está na palavra, o problema está em você, que não quer deixar esse velho homem, que não quer deixar essa velha mulher, não quer viver novidade de vida, quer ficar enganando e sendo enganado, não cumpre os preceitos de Deus, não vive a palavra. Se a palavra de Deus diz para você amar teu irmão, então ame teu irmão. Se a palavra de Deus diz para você aborrecer o mal, então aborreça o mal. Não aceite o mal na tua vida. Se a palavra de Deus diz para você ajudar o teu próximo, então ajude. O porquê você quer ser grande, se grande só é Deus. Muitos irmãos querem ser crente, mas só no nome, só na placa da igreja. Não querem ser crente em Jesus Cristo. Não querem ser crente pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e a medula. Agora, cabe a você aceitar ou não. Mas eu digo a você uma coisa, com muita propriedade, que a palavra de Deus diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E você tem ouvido a palavra de Deus ou tem negligenciado? Porque tem crente, irmãos, que tem brincado com a palavra de Deus. Como é que pode uma pessoa falar mal de um anjo da igreja, ficar aborrecido, ficar irado, porque ouviu uma palavra que saiu do altar, saiu da boca do servo de Deus? Deus irá te trazer juízo se você não se converter. Você que odeia o teu pastor, você que odeia o teu irmão, Deus vai te trazer a juízo. Se converte enquanto é tempo.
converter agora. Não adianta que depois que morre, não vai adiantar mais nada. Segue-se o juízo. Esse negócio de falsidade. Tem muitos crentes que são falsos. E nós sabemos que a falsidade não vem de Deus. A falsidade é uma obra da carne. Vai lá em Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 16, você vai ver que a falsidade não agrada a Deus. Foi através da falsidade que Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores. Então, fuja da falsidade. Seja verdadeiro, porque isso agrada a Deus. Tá certo? E isso faz parte da santificação. É por isso que muitos crentes não querem vir para a santificação, porque vão ver essa palavra. Porque a santificação, ela agrada a Deus. E sem santidade, irmãos, jamais veremos a Deus. Como é que você pode ter santidade se você não santifica a tua vida? No curso de santificação, você vai aprender de não mentir mais, de não trair mais, de não julgar o teu próximo. Tá certo? Tem pessoas que não se amam, nem si próprio, porque se amasse, fechava a sua boca, a sua boca julgadora, que gosta de julgar seu próximo. Então, se converta, procure fazer as coisas certas, procure construir a sua vida espiritual numa rocha de Jesus Cristo, na fé. Não procure construir a sua casa, a sua vida espiritual, porque a vida espiritual é como uma casa em areia. Quando eu digo areia, irmãos, é relaxamento. Tem crente que é relaxado espiritualmente, que não jejua, que não ora, que não lê a Bíblia, que não gosta de ajudar o seu próximo, que retém o que é de Deus. Tem crente que prega contra o dízimo, quer dizer, você prega contra o dízimo para quê? Para fechar a igreja? É para o pastor entrar em colapso e abandonar a fé, é isso? Não, o verdadeiro pastor não entra em colapso. Sabe por quê? Porque é Deus que cuida desses pastores. Agora Deus vai te trazer a juízo? Vai. Porque você está maquinando mal contra o teu próximo. E a Bíblia diz: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você quer viver uma vida estável, você quer estar curado, sano, você quer pagar todo mês a tua energia, a água que você consome, manutenção do teu ar-condicionado. Você quer ir no supermercado comprar lá as verduras, as proteínas para você e para a tua família, e quer dizer que a casa de Deus pode fechar, pode perecer. Se o dízimo e as ofertas são para manter a casa de Deus, você já pensou o que você está fazendo? Você não está se levantando contra o pastor, você está se levantando contra o próprio Deus. Você está entendendo o que você está fazendo? Você já percebeu, você já refletiu que você não está lutando contra a carne e nem contra o sangue? Você não está lutando. Porque se porventura você é um dizimista que ajuda a obra de Deus, e a obra de Deus sofrer danos por causa de você, tenha certeza que Deus vai te trazer a juízo, que os problemas virão sobre a tua vida. Por quê? Porque você não está sendo um crente fiel, você está sendo um crente hipócrita.
Qual é o crente hipócrita? É aquele que não vive a palavra. Tá bom? Agora, se você quer continuar sendo um crente hipócrita, continue fazendo o que você está fazendo. Tendo raiva do teu irmão, tendo raiva da tua irmã, não perdoando ninguém, não se perdoando, porque tem pessoas que nem se perdoam. Porque quando eu me perdoo, eu reconheço que eu sou um homem falho, pecador. E tem pessoas que não, que acham que toda hora é perfeito, é direitinho, gostam de acusar o seu próximo. Agora, diga uma coisa, cuidado com a tua boca, viu? Porque a língua, ela tem o poder de matar e dar vida, tá certo? A morte e a vida está no poder da língua. Então, se você ficar falando coisa aí através da tua língua, porque que realmente você sem a língua você não pode falar, você observou a pessoa sem língua, a pessoa fala? Não, só se for pelo poder de Deus. Mas sem língua você não fala. Então, se você falou, foi por causa da tua língua. Então, freia a tua língua, tá certo? Porque se você ficar falando coisa que não deve e blasfemar contra o Espírito de Deus, não há perdão para você. Não há perdão. Porque o que sai do altar está saindo da palavra de Deus, não está saindo de livros de teologias, não. É da palavra de Deus que foram escritas, palavras essas foram escritas por homens direcionados pelo Espírito de Deus. Então tenha cuidado, porque a própria palavra irá te julgar, tá bom? Então passe a viver em novidade de vida, te reconcilia, se você pecou, pede perdão, tá certo? Porque não adianta você peca no ministério, aí sai, parece cachorro, sai do ministério, vai para outro, se esconder lá atrás da placa de igreja, achando que vai resolver. Não, você saiu do ministério, mas o problema foi com você, e por causa de você, aquele ministério vai começar a passar luta. O pastor lá vai passar luta, a mulher do pastor vai passar luta, os filhos do pastor vão passar luta, mas por causa de você, porque você está sendo igual Jonas, você está fugindo das ordenanças de Deus. Então, que Deus te abençoe e fique na paz. Shalom, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus.